E A o que que... britânica Polly Fisher, de 58 anos, passou por uma experiência Hum. muito inusitada. Depois dela ter um orgasmo, ela perdeu a memória por 7 horas. Ah, isso mesmo, 7 horas. O marido dela, que se chama Mike, e é importante que você guarde esse nome, ele entrou em choque, achando que ela estava tendo um derrame e correu com a mulher para o hospital. Um derrame? Durante o episódio, Ele vai achar que ela tá atraindo ele falando outro nome. ela não conseguia lembrar a data, o que tinha feito antes ou quem era o primeiro-ministro britânico. Tá, tudo bem, é primeiro-ministro britânico já é uma pergunta um pouco mais complicada. Mas imagina o medo dos dois. Mas a notícia boa é que isso não era grave. Na verdade, ela foi diagnosticada Ainda bem. amnésia global transitória, a famosa AGT. Essa condição, com esse nome assustador, ela Famosa, mas eu nunca ouvi falar. em momentos intensos, como atividades físicas ou na hora do sexo. Porque durante um orgasmo, a pressão arterial e a frequência cardíaca disparam. E isso pode dar um burnout temporário nos vasos sanguíneos do cérebro, causando a AGT. Viu que perigoso é Agora, fazer eu isso? vi a entrevista e os amigos do marido dela começaram a chamar ele de Organs Mike. É o Mike do orgasmo. O cara ficou com moral, hein? O cara, depois do susto, ele ficou com moral. Porque foi Depois tenso, do né? susto. Foi tensa, a parada foi intensa. Agora, tenho certeza que você deve estar se perguntando, pô, Jubilô, como assim algo tão natural quanto o sexo pode causar esse transtorno? Tão natural quando a luz do Muita coisa rolando dia... por trás das cortinas do corpo humano durante o ato sexual. Coisas que ninguém para pra pensar. E nesse vídeo, eu, Jubi Jubão, vim aqui pra fazer você entender um pouco desses Eu sou o bastidores. Júbilo e a Tudo, obviamente, biologia é ou não é começa um no tesão? cérebro, nosso comando central. Inclusive, vários especialistas dizem que o cérebro é o maior órgão sexual do corpo. Você já imaginou isso? O cérebro, ele é mais Esse cara tem o importante quê, que pequeno? outras partes, né? Jubileu. Os próprios Será que o Júbilo dá esse nome pro jubileu? durante o sexo, isso faz muito sentido, porque acontece uma grande orquestra de neurotransmissores. Imagina a esposa e dele. hormônios na cabeça da pessoa. Logo que o ato sexual começa, o cérebro ele abre o sinal verde para a produção da adrenalina, que acelera o coração. E A adrenalina é a faz os mesma batimentos que subirem tem no como um exercício foguete. físico. Com o contato físico, o cérebro ele vai recebendo mensagens que tá na hora da dopamina. E se a gente não gosta de contato físico? Eu tomo antidepressivo, então já tenho dopamina Na suficiente. fase daquele jogo difícil, ou consegue alguma coisa difícil na vida? Então, a dopamina ela faz algo parecido. Tecnicamente. Uma das zonas do cérebro que a dopamina age Pois é no é, núcleo Zóris. accumbens, que é o nosso centro de prazer. Ah, nuclinho, nuclinho, nuclinho. Imagina Ele é ativado pela fazer com uma pessoa que entende tudo isso. da dopamina, Que faz medicina que nem eu. experimenta alguma coisa muito boa, como é o caso do sexo. Porque se não tiver bom, não é pra fazer. E também não para por aí. O cérebro também Mas ele não libera deve pensar em aquela física, porque ele é intensidade biólogo. absurda, a oxitocina. Que é o Ocitocina, eu famoso aprendi já. hormônio do amor, fortalecendo os Oxitocina. laços emocionais. Eu falo ocitocina mesmo, mas pode falar oxitocina. Que são aquelas substâncias calmantes que ajudam a desacelerar e deixam a pessoa se Como sentir que eu não mais preciso saber que... e a Ô, serotonina cara. aparece para trazer um relaxamento, quase como se o cérebro dissesse: nossa, isso foi sensacional, agora, vamos dar uma relaxada. Ocitocina. Nem tudo é Oxi. perfeito. Porque depois de toda Você essa tem um bom festa ponto, mas química do teoria e cérebro, prática surge são a coisas bem conhecida diferentes. ressaca emocional. Porque Sheldon uma vez os níveis de disse que dopamina dura níveis 2 horas fazer. um sentimento É, o de Sheldon? euforia Eu sou que nem ele, eu sou autista. Sabe aquele momento que você olha pro lado e fala: Jesus amado, mas o que eu fiz? Quem é esse ser das trevas? Sabe, a pessoa tá aqui, dá vontade de serrar o braço quando você olha assim e fala: credo! Será que os caras que eu já sei fizeram isso? não se preocupa, Credo, é só o essa corpo coisa. assustando, e geralmente essa Sim. sensação ela vai embora rapidão, então não corta o braço. Dura 2 horas. Você vai passar, Não vai sei. passar. Fez besteira, né? Acontece. Quem nunca? Quem nunca? Além de toda essa loucura no cérebro, os outros órgãos também. Se arrependimento trabalham. matasse jubileu, quer dizer, o jubilo. Os cardíacos que eu falei, né, que acontece durante o sexo, é como se o seu corpo ele estivesse dizendo: bora lá, é hora do show. E aí, Hora do show. o corpo também entra no show, Uou. porque óbvio, uma maior quantidade de sangue sendo bombeada, Eu disse que sou igual ao Sheldon porque eu sou autista. Não porque eu
Fico 2 horas. Dilatação em toda a musculatura. É por isso que a pessoa ela pode sentir o corpo todo ativado durante o sexo. Por exemplo, a vagina e a vulva, elas recebem uma pressão sanguínea grande, Não pode ali, falar essa... aumentada. O que Não estimula fala a essa glândula palavra. a liberar os líquidos responsáveis pela lubrificação. E o pênis, ele também recebe mais sangue. Não pode falar essa palavra. A pressão sanguínea no órgão, Por que ela tem pode mais ficar espectadores sobre esses 17 vezes assuntos? maior do que o normal. É muita pressão, literalmente, né? Dependendo da pressão, nem vai o sangue lá e aí, ó. Por isso, ó. Ué, live do tio Will tem coisa pior. Relaxado, que atrai. relaxa. Senão, ó, não vai sangue. Cadê o sangue? Ou fica aquele meia vida, né? Aquele, como é que é o nome? Boneco de posto. E aí bate Não um sei do que ele está desespero, falando. gente. A pele também recebe uma dose Não, sim, extra, sim, presta sim. atenção. Com a circulação sanguínea periférica aumentando e fazendo com que o corpo fique mais quente e avermelhado. E é por isso que, às vezes, a pessoa Avermelhado pode que nem um sentir aquele pimentão. calorzinho extra durante a ação. E os pulmões, eles também não ficam de fora, não. O famoso fogo na... O número de inspirações, ele pode subir Tcheca. de 14 para 20 por minuto, Não garantindo sei. que todo o oxigênio... Ó, eu não vou chegue responder toda a ao pergunta que vocês me fazem, não, hein? Ainda mais nesse várias assunto. mudanças bem particulares. Quando o homem está quase atingindo o orgasmo, ele chega no famoso ponto de não retorno, que é quando todo o sistema se prepara Vossa para Excelência. o grande finale, né? O grande finale. It's time! It's time! Vossa Excelência. Quando rola o It's time, na ejaculação ela é meio que inevitável. E a frequência cardíaca e a pressão arterial, elas aumentam muito. Aí, finalmente, acontece a ejaculação. Não tem jeito. Quando é it's time, é it's time. It's time to go. Era, e aí acabou. Quando é it's time, é it's time. É a Vai lembrar mangueira. de mim quando for o it's time. It's time! Vocês vão lembrar dele? Vocês vão lembrar da cara dele? Como voltar atrás? Não tem. Acabou. Acabou. Então, obviamente, acontece a ejaculação. Eu não vou pensar em você não, Ações do pênis Jubileu. que ajudam a liberar o sêmen. E após esse clima, Ele. o corpo ele entra no modo relaxamento, ou melhor, no famoso modo soneca ativado. Brilha, brilha, estrelinha, né? Quem nunca, né? É o sistema nervoso simpático A e... biologia explica. Não tem por que brigar. Como que é? Né? Por que Parasimpático. muita gente sente O aquele simpático é quando tá fazendo exercício ou fazendo vucu. E o parasimpático é quando você dorme e descansa. Da prática, óbvio. A resposta está, na verdade, na prolactina, que é um hormônio que o cérebro libera após o orgasmo e que basicamente diz: parabéns, relaxa, campeão. Então, se ejacular a dopamina, o cara que é precoce tem a vida mais feliz? Base do cérebro. Então, se o cara desmaia depois do ato, Não. não é preguiça, não é má vontade. Guarde isso. Isso é biologia. Por isso que eu digo. Tá bom, vou biologia guardar. não é um tesão. Eu sei disso. Um tesão, biologia não é. Imediatamente. Tem aquele... Achei que parasimpático era quando está de mau humor. Por quê? Você sabe? A resposta é simples. É porque o Badum. Parasimpático é isso aí, depois que se relaxa. esfíncter da bexiga, ele se fecha durante a ejaculação para evitar que o sêmen ele vá parar no lugar errado. Só que depois que tudo acaba, o corpo ele quer garantir que tá tudo limpo. E para não o cara fazer tem xixi essa também lá, né, gente? absurda de urinar. Agora, as mulheres também passam por mudanças muito intensas, mas com Nossa uretra de diferenças 4 pra centímetros. lá de interessantes. Humilde, Elas não têm aquele não é que nem de vocês, retorno, homens. como é o caso dos homens. Ou seja, isso significa que elas podem ter orgasmos múltiplos. Nem todas têm, É verdade. óbvio, mas existe Não sei, a possibilidade não de sei. tê-los. Então, enquanto os homens precisam de uma pausa, que é o chamado período refratário, as mulheres, geralmente, elas podem continuar a festa. Não significa que elas queiram continuar a festa, mas elas podem. Agora, se você achou isso injusto, né? Fale com a mãe natureza. Durante o orgasmo... Ou reclama com Deus. Você sabe que Deus criou a gente assim, né? Vagina, o
o útero, a pelve e até o ânus. E tem mais, você já ouviu falar de ejaculação feminina? Sim, algumas mulheres... Eu não perguntei se você é ateu, eu só afirmei que Deus fez a gente assim. Tá bom, pode falar, pai. Tem liberdade, liberdade de expressão. Não é pra fazer isso. Jobe aluno, ó, serenidade. Mantenha a postura. Na verdade, esse líquido que a mulher elimina durante o orgasmo, ele vem das glândulas de Skene, que também são conhecidas como próstata feminina. Eu sei, esse fenômeno, ele é Então, eu tenho normal. Então, se acontecer, ó, relaxa. E se não acontecer, também tá tudo certo. Sem pressão. É pra curtir o momento. Quanto mais... Então, eu literalmente sou que nem um cara da internet, porque não existe mulher na internet. Já que eu tenho isso aí. Sabem, mas uma vida sexual saudável pode melhorar o humor e até nóis. fortalecer o sistema imunológico. E tem mais. O sexo também traz benefícios físicos. Por exemplo, durante o ato, os músculos do assoalho pélvico, eles se contraem, o que ajuda a O lado bom é que tu é um cara legal. Ah, valeu, Zoros. É nóis, bro, mano, brother. Cada momento do ato sexual, mesmo sem chegar ao orgasmo. Quando a gente entende que o sexo vai além desse ponto final, consegue curtir melhor tudo que vem com essa experiência. Lembre-se, quanto maior o estímulo cerebral, mais fácil chegar ao grande finale. Está tudo aqui, ó. Aqui. O problema é que ainda tem muito tabu por aí, a educação sexual muitas vezes falha. Cachola. E ainda a gente lida com estereótipos que dizem que o prazer pertence só a um gênero. Até mesmo aqui no nosso amigo YouTube, com certeza esse vídeo será desmonetizado. Coitado. Será que o meu seria também? Aí a gente não faz esse tipo de conteúdo. Eu tento censurar as coisas. Vai aprender sobre isso lá no negócio lá, o X, Xtube, Xib lá, o Xib lá, Xxib. Xxib. Poxa. Então, obviamente que existe muita visão distorcida do que é o sexo. Se tu beber líquido, o que acontece? Se eu beber... Que líquido? E reações químicas que acontecem no corpo. Não acontece nada, não. A não ser que a pessoa tenha alguma doença HPV, venérea. Se ela tiver uma doença, e aí você pega a doença, né? Mas se você usar camisinha e não beber nada, aí existe camisinha feminina também, sabia? Não, não tem sabor nenhum. Não que eu saiba. É a prolactina, amore. O que é prolactina, hein? Hein? Prolactina, a pessoa vai te olhar, nossa, inteligente. Vou casar. Maravilha, então me conta aqui nos comentários se você já teve amnésia, nessas coisas, me conte tudo. Não, eu nunca tive amnésia, não sei nada disso, não sei nada do que você falou. Beleza? Então manda esse vídeo pra alguém que adora falar nesse assunto. Todo mundo gosta. O pior é que eu fiz um podcast sobre esse assunto, mas eu falei que eu era... que não era eu. Com vocês. Um grande abraço. Valeu. Obrigado. Namastê. Gratidão. Graças, cucaracho. Muito bom o vídeo do Jubilu.